Graças a Deus, meus amados irmãos, nos perdoe, nós estamos tendo problema aqui com a nossa internet, a nossa energia, na verdade, não é nem a internet, mas já voltamos para a glória de Deus. Entendemos que é assim mesmo, como diz a dificuldade, quem faz ao vivo é assim mesmo, não é fácil, mas o nome do Senhor foi glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos já estão aqui, retornando para a glória de Deus. Nos perdoe, é assim mesmo, mas vai dar tudo certo para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo perdeu e o nome do Senhor vai ser glorificado nesse momento em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero que você em sua casa abra comigo a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus, segundo escrevera, capítulo de número 8, Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, e o versículo a ser lido é o versículo de número 31 até o versículo de número 34, para a glória de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão voltando, retornando, estou observando aqui. Deus abençoe a nossa irmã Valéria, nossa irmã Nésia, nosso irmão Silvestre, nossa irmã Márcio, Guilherme. Beijão, filhão, pai te ama. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Beatriz já fica posicionada, que posteriormente vai louvar a Deus em nome de Jesus Cristo. A mensagem vai ser um pouquinho resumida, meus irmãos, devido a esse problema, mas eu louvo a Deus, eu estou feliz, eu estou alegre, porque o Senhor Jesus Cristo tem sido glorificado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus, nossa irmã Lourdes Basílio, Deus abençoe. Nosso pastor Luciano retornou conosco, Deus abençoe a tua vida. Nosso irmão Rodinei, vai mandando mensagem aí, que eu quero mandar um abraço para todo o povo de Deus aí, em nome de nossa irmã Neuza, irmão Gilmar, Daniel, nossa irmã Ilka. Deus abençoe vocês que estão voltando aí, nossa irmã Rose, Cristiane, ô povo abençoado. Deus abençoe a Igreja do Parque Aliança. Estou com saudade de cada um dos irmãos, a vontade de pegar minha esposa e dar um abraço em cada um, mas sabemos que estamos nesse processo de isolamento, mas eu louvo a Deus. A nossa irmã Rosana, quando no começo do culto, ela disse, está passando, e eu tomei posse desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Está acabando, está mais próximo do final do que quando começou, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar nessa noite, nossa irmã Tainá, Deus abençoe. Abner, que Deus abençoe a tua vida. Nossa irmã Cícera, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite falar sobre propósito. Eu quero trabalhar nesta visão, eu quero trabalhar diante do Espírito Santo, logicamente dependente dele, extremamente dependente do Espírito Santo. Eu quero, nosso irmão Augusto dos Santos, Deus abençoe, está vindo conosco aqui, nosso irmão Vitor lá de Itapira, Deus abençoe, um abraço Itapira. Estivemos no congresso de missões, aonde arde no meu coração, e o nome de Jesus foi glorificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escrever a Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 31 ao versículo de número 34, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estarei fazendo a leitura para ganharmos tempo para a glória de Deus Pai. Diz assim a palavra do Senhor: e começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E disse abertamente essas palavras, e Pedro, preste muita atenção nesta personagem, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são de homens. O versículo de número 34 diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Deus abençoe Rafael, Deus abençoe nosso irmão, nossa irmã Vera, Paulinho que está aqui, está ao vivo também. Deus abençoe toda a comitiva. Eu louvo a Deus. É preciso, antes do ensinamento, eu louvar a Deus por todos os irmãos que estão
desenvolvendo esse trabalho incansavelmente, mas o nome do Senhor é glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero abordar o assunto sobre propósito. Nessa noite eu quero falar sobre propósito. A primeira coisa que eu preciso entender e compreender, o que é propósito, o que é ter uma vida de propósito. O grande dilema de pessoas é compreender qual é o seu propósito. Eu poderia falar sobre o propósito familiar, eu poderia falar o propósito, meus amados irmãos, ministerial. E eu quero abordar em poucas palavras. Eu acredito que esse assunto eu vou retomar quando a igreja voltar em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é de extrema importância. Tem gente que nasce e morre e não aprendeu ou não entendeu qual é o seu propósito, o para que ele veio. Pastor Antônio, Deus abençoe. Meus amados irmãos, propósito tem muito a ver aquilo que se pode buscar e alcançar. Objetivo. O que é propósito? Propósito é aquilo aonde você quer chegar. Propósito é o teu objetivo, aonde você está e aonde você quer chegar. Propósito, irmãos, está ligado. Propósito está ligado com os projetos. Propósito está ligado com a sua força de vontade. Propósito está ligado com determinação. Propósito está ligado, meus amados irmãos, piamente com o projeto de Deus. Nós vamos compreender diante desta palavra que o propósito de Deus para a igreja é glorificar a Ele. O propósito de Deus para a minha vida é fazer eu e você um adorador. Mas a Bíblia vai dizer aqui, e Jesus Cristo logo ele define o seu propósito. Eu quero falar nesta noite sobre Jesus sabe para que veio. Eu quero ser canal de bênção para a tua vida. Jesus, meu irmão, já sabia o que iria acontecer com ele. Jesus, meus amados irmãos, ele saberia por onde iria passar. Pastor, mas eu não sei aonde vou chegar, porque a própria Bíblia diz que o dia de amanhã não me pertence. Mas nós precisamos estar atento. Nós precisamos estar atento pelos talentos que Deus nos deu. Pastor, aonde eu vou chegar? O porquê Deus? Será que Deus me salvou para mim ser um crente de banco? Será que Deus me salvou para mim não ter utilidade? Será que Deus me salvou? Será que eu estou na igreja, eu sou pequenininho? Não. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos um propósito. O primeiro propósito da igreja é glorificar a Cristo, é dizer que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O propósito de Cristo, Deus abençoe o sonoplasta. O propósito de Cristo nesta noite é revelar a mim e a você o propósito espiritual. Tem muita gente que tem propósito em fazer o curso e passar na faculdade ou passar no vestibular de medicina. O que ele precisa fazer? Ele precisa ter renúncia. Primeira coisa que eu quero falar, quem tem propósito, ele vai ter que ter uma vida de renúncia. O grande problema de muitas pessoas, eles querem ter o resultado final, eles querem ter a bênção final, mas não querem ter renúncia em sua vida. Mas nessa noite, o Eterno vai revelar qual é o propósito, para que você nasceu, para que você veio, o porquê Deus colocou você nessa família, o porquê você está nesse bairro, o porquê nós estamos vivendo isso. Quem nunca perguntou o porquê estamos vivendo esse cenário, o porquê estamos passando esse isolamento, o porquê o templo está fechado? A grande pergunta não é isso. A grande pergunta, para que eu e você aprendemos muita coisa com essa situação, é exatamente esta: qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? Aonde Deus quer chegar? Aonde Deus quer alcançar? Porque Deus respeita limites. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus agora está se revelando aos seus discípulos e à multidão. Jesus está dizendo extremamente assim: é necessário. Jesus está dizendo: ei, eu vim para morrer, eu vim para sofrer,
eu vim para sofrer humilhações. Jesus está definindo o seu propósito. Jesus não, meu irmão, descobriu o seu propósito aqui não. Jesus já sabia o seu propósito. Jesus sabia que ele precisaria, aleluia, morrer na cruz do Calvário para que eu e você, que somos pecadores, precisasse do sangue de Jesus Cristo. Mas nós vamos compreender diante desta visão que agora Jesus, ele não reluta contra o seu propósito. Jesus não reluta contra os seus objetivos. Jesus nasce, Jesus cresce e Jesus sabe aonde quer chegar e vai chegar. Eu quero perguntar a luz nessa noite a você: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe aonde Cristo quer te levar? Você sabe aonde o Eterno quer te introduzir? A Bíblia vai dizer que Jesus tem os seus propósitos definidos. O grande problema de alguns irmãos é extremamente esse: ele não sabe aonde quer chegar. E quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Quando eu não sei que lugar onde eu quero chegar, aonde eu chegar está bom demais. Mas quem tem propósito, quem tem motivo, quem tem objetivo, ele vai entender no seu coração: pedrada não me para, calúnia não me para, perseguição não me para, templo fechado não me para, porque eu tenho um propósito. Qual é o propósito da igreja? É glorificar a Cristo e manter a sua vida santa. Mas, meus amados irmãos, no meio do propósito não será fácil. Eu não quero enganar você, eu não quero te iludir nesta noite. Ter uma vida de propósito não é um mar de rosa. Teve vidas que Jesus revelou o seu propósito através de sonho. Prove, pastor. Lembra o que Deus fez na vida de José? Jesus, ou o próprio Deus, tinha um objetivo, tinha um propósito para José. Qual é o projeto de Deus? Qual é o propósito de Deus para a vida de José? Levar a ele até governador do Egito, levar a ele para exaltação no Egito. Pastor, isso é muito belo. Tem momentos que Deus revela, tem momentos que Deus mostra. Eu estou pregando para alguém que é pentecostal e crê nos dons espirituais. Eu estou crendo que tem alguém nessa noite que é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e já recebeu profecias que Deus vai lhe usar nesta terra, que já teve sonhos espirituais que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer. É muito lindo, mas muitas vezes Deus nos mostra onde Ele quer nos levar, mas não mostra o caminho. É por isso que tem muita gente, meus irmãos, perdendo, parando no meio do caminho. Deus mostra um sonho a José. Deus fala com José aonde ele quer chegar. Deus fala que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Deus fala que os seus pais iriam se prostrar diante dele. Deus está mostrando a José, a um jovem, dizendo: ei José, eu tenho um propósito no teu nascimento, eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero pregar para pessoas que acham que é um zero à esquerda. Eu quero pregar para alguém nessa noite. Eu quero estar trazendo esta palavra para alguém que tem complexo de inferioridade, que está dizendo: não, Deus não tem propósito, Deus não quer nada, não. Deus vai revelar os seus propósitos para a sua vida, e Ele será glorificado. Depois que Deus fala com José, mas José não sabe o caminho, José não percorre, não tem noção aonde vai parar. A Bíblia vai dizer que o primeiro obstáculo para José, qual é? Ele entender o seu propósito. Mesmo Deus mostrando sonhos, observe que ele não compreende, até porque ele quer contar um sonho para que alguém lhe explique o que está acontecendo com ele. Logo seu pai vai dizer: porventura tu está dizendo que eu e os seus irmãos iremos se prostrar diante de ti? Mas a Bíblia diz que Jacó guardou no coração esse sonho. Meu irmão, tem gente que está, meu irmão, Deus já está mostrando em sonhos, em revelações, em manifestação, e você não entende, não está compreendendo. Mas a minha oração nessa noite é que Deus abra os teus olhos espirituais, que nessa noite que Deus tire todas as escamas dos seus olhos, e você viverá o propósito de Deus, você viverá os milagres de Deus. O primeiro problema
problema desse propósito, qual era? Meu irmão, para José chegar aonde precisava chegar, ele teria que ser vendido pelos seus irmãos, ele teria que passar por um calabouço, pela cova. O problema é esse: o propósito está estabelecido, mas o caminho Deus não fala. O propósito está estabelecido, mas Deus não fala como vai ser. O propósito está estabelecido, mas Deus não fala que vai ter choro, que vai ter lágrima, que vai ter falsidade, que vai ter calúnia, que vai ter reunião para falar mal de você. Mas fica tranquilo, tudo está no propósito de Deus. Nada saiu do propósito de Deus. Os templos fechados não saiu do propósito de Deus. Você está isolado na tua casa, não pode vir adorar Deus nesse templo, mas não saiu do projeto de Deus. Deus está dizendo: descansa, descansa, os meus propósitos não vai cair por terra. Oh glórias! Mas como é difícil. Mas a Bíblia vai dizer que agora José passa por várias etapas até chegar o propósito. Qual é, pastor? O propósito de ser vendido pelos seus irmãos. Depois ele vai parar dentro, meu irmão, da casa de Potifar. É propósito de Deus. Depois ele vai parar na cadeia injustamente. É propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer: e Deus estava com José. O maior, meu irmão, a maior milagre que pode acontecer, a melhor coisa do propósito de Deus, que Deus não abandona para quem Ele tem propósito. Pode estar te vendendo, mas Deus está com você. Você pode estar entrando em lugares que você não gostaria de estar, mas a mensagem é esta: Deus era com José. Aleluia! A Bíblia vai dizer que agora ele vai parar num cenário, meu irmão, extremamente caótico, mas os projetos de Deus, o propósito de Deus na vida de José não foi interrompido pelos seus irmãos, não foi interrompido pela mulher de Potifar. Os projetos de Deus não foi interrompido, meus amados irmãos, pelo esquecimento dele num período que o outro estava servindo o rei. O projeto de Deus não será interrompido na sua vida, porque os templos estão fechados. O propósito de Deus não será interrompido, porque você está passando por um problema espiritual, por um sentimento de fraqueza espiritual. Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: pode ter cisterna, pode te vender, pode fazer o que quiser com você, mas Deus está dizendo, como aleluia, através desse pequeno servo: o propósito de Deus não será interrompido sobre a vida da igreja. A Bíblia vai dizer, vamos voltar para o texto, a Bíblia vai dizer que Jesus está dizendo às pessoas, e Pedro agora é do convívio, irmão Arildo, Pedro é do convívio de Jesus Cristo. Aleluia. A segunda lição que eu quero aprender aqui nessa noite, qual é? Tem pessoas do seu convívio que não vai entender o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Quando eu li esse texto, o meu coração se alegra. Tem gente que olha da sua casa, da sua família: para que ficar indo para a igreja todo dia? Para que ficar orando? Para que ficar orando, acordando de madrugada para orar? Para que ficar... Eles dizem até assim, nesse fanatismo: não precisa de tudo isso. Não, meu irmão, eles não estão compreendendo o propósito de Deus para a tua vida. É gente do seu convívio que não entende a revelação de Deus para a tua vida. É gente que está perto de você, mas não compreende o que Deus vai realizar através de você. A Bíblia diz que Jesus está dizendo, olha só que lindo, é Jesus que está dizendo: é necessário que eu vou morrer em morte de cruz, é necessário que eu vou padecer, é necessário que eu morra, mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha o propósito que Jesus está estabelecendo e abrindo. Eu tenho um propósito. Eu não desci do céu sem propósito. Eu vim aqui para morrer, eu vim aqui para sofrer, eu vim aqui para derramar o meu sangue precioso, eu vim aqui para salvar a humanidade, eu vim aqui para dizer que eu sou a fonte de água viva, eu vim aqui para dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim aqui para
para anunciar que eu sou o caminho. Eu vim aqui pregar mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas quando Pedro está ouvindo o propósito de Deus para a vida de Jesus, a Bíblia diz que Pedro chama Jesus. Olha que interessante, a Bíblia diz que agora o nosso irmão Pedro chama Jesus de canto e vai repreendê-lo. A Bíblia está dizendo: Pedro tem audácia de repreender Jesus, porque não entende o propósito de Jesus, não entende o propósito de Deus para a vida de Jesus. E a Bíblia diz que ele repreende. O texto diz assim: tem gente que está te repreendendo, tem gente que está dizendo: para com isso, o homem vai te tirar do foco, para de fazer isso, para de querer agradar o homem. Não, você não está aqui para agradar a minha vida, você não está aí glorificando a Cristo para agradar a homem, você está debaixo de um propósito. E eu quero trazer esta palavra profética para alguém: aqueles que são do seu convívio, aqueles que estão perto de você, não vai tirar você do projeto de Deus e do projeto do Espírito Santo. Pedro quer repreender, Pedro quer dizer para Jesus: não, para com essa conversa, vamos dar um jeitinho aqui, não sofra não, não seja perseguido não, tu tem todo o poder. Mas Jesus, meu irmão, olha para ele: Deus vai te dar autoridade. Por mais que tem Pedros, pessoas que são do seu convívio, pessoas que andam do seu lado e não compreendem o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu disse que propósito é renúncia, eu disse que propósito é uma vida de renúncia. Pastor, não compreendi. Tem você que está renunciando o pecado e alguém manuseia a cabeça: para que isso? Você é tão jovem, vai aproveitar a vida. Você é tão nova, vai fazer de tudo, vai aproveitar o mundo. Eles não compreendem que o propósito de Deus para a igreja é ter uma vida santa, é ter uma vida de renúncia. Eu quero nessa noite liberar esta palavra: ninguém do seu convívio vai fazer você perder o propósito que você tem com Deus. Você sabe aonde Deus quer te levar. Eu estou pregando para alguém aqui. A unção desce sobre a minha vida aqui, e eu quero liberar esta palavra para você. Tem Pedro querendo tirar você do propósito. O propósito é fazer você um pregador, o propósito do céu é fazer você um intercessor, o propósito dos céus é fazer você um vaso no meio, meu irmão, desse mundo de treva. E tem gente que está dizendo: não vai dar certo para você, para com isso. Mas eu tenho uma notícia de Deus, aleluia, você não vai sair do propósito de Deus. Pedro, meu irmão, com dó, o sentimento era de dó. O sentimento que Pedro, meu irmão, quando eu leio na primeira visão, é mais ou menos assim: olha, Pedro, ô Jesus, eu te amo, eu não quero que o Senhor sofra, eu não quero que o Senhor passe por tudo isso. Meu irmão, quando eu olho pela primeira vez, eu vou ficar do lado de Pedro. Parece que é um ato bondoso, parece que é um ato de quem ama, parece que é um ato de quem gosta, mas não. É um ato de quem não entende o propósito de Deus. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: porque fulano faz e eu não posso fazer, porque ciclano age assim e eu não posso agir. O propósito dos céus para a tua vida é diferente. É por isso que o caminho é mais estreito. Pastor, como eu sei que eu estou diante de um propósito de Deus? É quando alguém quer te parar, é quando alguém quer desanimar, é quando a palavra vem de contra o propósito. Aí você enche o teu peito e levanta e dê um seu glória aí na tua casa. Solta o teu aleluia aí na tua casa. Solta essa rajada de línguas estranhas aí na tua casa e diz: eu não vou sair do propósito. Pode ser da minha parentela, pode ser do meu convívio, mas não recebeu a chamada, não sabe o que arde dentro do meu peito. Quem tem propósito dos céus tem uma chama que arde dentro do coração dele. Quem tem propósito dos céus, ele quer até parar, mas não consegue. Eu lembro do profeta Jeremias agora. Jeremias um dia quis desistir da chamada, Jeremias um dia quis abandonar o propósito, mas ele disse: não dá, a chamada arde nos meus ossos, é algo que queima dentro de mim.
Tem gente que quer tirar você do convívio, tem gente que quer tirar você do propósito, mas a mensagem nessa noite é para você. Tampa os seus ouvidos e se liga com o trono da graça. Tampa os seus ouvidos para a terra. A terra está pensando que não tem propósito, a terra está pensando que não tem, meu irmão, que você não vai chegar em lugar nenhum. Tem gente que dizendo: para que ficar sofrendo tanto, para que ficar renunciando tanto? Tem propósitos, tem propósito nesta renúncia. Alguém dizendo: para que? Não, fica tranquilo. Tampa os seus ouvidos e diz: Espírito Santo, eu já recebi o meu propósito. Espírito Santo, eu já recebi o meu propósito e eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero chegar onde Deus vai me levar. A igreja do Parque Aliança chegará aonde Deus quer nos levar. Não tem pessoas do teu ambiente que vai perder você, que vai tirar você do foco. Vai para a Bíblia, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. E alguém dizendo: para que jejuar? Para que orar? Para que ler Bíblia? Para que acordar 3 horas da manhã? Para que fazer propósito? Para que ficar renunciando à sua vida? Quem não entende o propósito que Deus tem com você e você tem com Deus, não entende as coisas espirituais. Mas Deus levantará uma geração que tem propósito. Meu irmão, não vai dar ouvido para Pedro, não vai dar ouvido para ninguém dizer: para que isso? Para que isso? Nada. Eu estou caminhando. Alguém dizendo: vamos para ele, tem propósito. Quem tem propósito não para na primeira oferta. Quem tem propósito, aleluia, não vende a sua primogenitura por lentilha. Quem tem propósito, a calúnia está caindo, meu irmão. O chicote está estralando. E alguém dizendo: agora ele para de orar, agora ela para de pregar, agora ela para de glorificar. Não, quem tem propósito está dentro de uma cela, ferido, apanhou, mas está dizendo: Paulo e Silas, vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar. Eu tenho uma palavra liberada para alguém nessa noite. Eu tenho uma palavra para o Rafael nessa noite. Eu tenho uma palavra para o Júnior nesta noite. Eu tenho uma palavra para todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Nada vai parar o propósito de Deus na tua vida. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está distanciado e você acha que o propósito foi alunado. Foi não. A graça vai te alcançar agora. O Espírito Santo, aleluia, me dá ousadia para liberar isso. O projeto dos céus ainda está de pé. Ele vai de encontro com você. O Espírito Santo vai te trazer de novo, vai te dar o banho da graça, vai te dar o banho do Espírito Santo, do sangue de Jesus. Vai colocar o Espírito Santo na tua vida e dizer: percorra o propósito dos céus. A pergunta é essa: pastor, por que Deus colocou eu no ciclo de oração? Porque eu sou a regente. Jonatas, irmão Arildo, irmão Adriano, irmão Paulinho, o porquê Deus colocou vocês exatamente agora? Deus tem propósitos. Qual é o propósito, pastor? O culto não vai ficar só aqui não. O culto vai passar fronteiras, lugares que a gente não conseguiria chegar. É por isso que aperta, irmão Arildo. É por isso que aperta, irmão Jonatas. É por isso que aperta, irmão Adriano. É por isso que aperta, irmão Paulinho. É por isso que aperta nosso irmão Bernardino. É por isso que aperta nossa irmandade. É por isso que aperta com o pastor Damião. É por isso que aperta, irmã Rosana. Às vezes nós não entendemos o processo agora, mas isso, meu irmão, que estamos vivendo, nós vamos sair mais forte. Aquilo que não nos mata, está nos preparando para um propósito, está nos fazendo crescer para um propósito. Eu não sei você, mas eu já estou embriagado pelo Espírito Santo e eu vou liberar a palavra. Eu vou liberar agora. O céu já desceu aqui. É Badawi, é Barabau.
Alguém está dizendo: não vai chegar em lugar nenhum. Esse líder aí não vai sair do lugar. Esse irmão aí não vai nada. Esse jovem aí é meninice. É só um momento, fica tranquilo. Quem tem promessa passa por sol. Quem tem objetivo, vem a chuva, está passando. Vem o desemprego, está passando. Porque você tem propósitos. Só que eu vou apertar aqui agora. Deus tem propósito, nossa irmã Vilma. Deus tem propósito, irmão Gilmar. Quem sabe tu está dizendo: pai, por quê, pastor? Porque eu fui agora. Deus tem propósito, irmão Gilmar. Quem sabe o Senhor não está compreendendo nada ainda. Tu está dizendo: por que logo agora? Porque eu fui. Deus está dizendo: eu tenho propósito em tudo isso. Tem coisa que parece que ser perda agora. Tem coisa que parece que ser prejuízo agora. Não. Deus está te levando pelo caminho do propósito deles. Às vezes o propósito é nos ferir. Às vezes o propósito é arrancar o ego. Às vezes o propósito é quebrar o orgulho, é quebrar o vaso. Mas fica tranquilo, pode quebrar. Se o propósito é quebrar, ele vai quebrar. Mas você não é descartável. Tu está na mão do oleiro. Ele vai te amassar. É Badawi, Kabanchora Behawa. Ele vai te amassar, mas fica tranquilo. Você está na mão do oleiro. Aí você vai para a roda e ele vai começar lá. Ele vai pagando nas mãos dele. Ele vai fazendo você de novo. Ele vai estruturando você de novo. Quem sabe, pastor, está doendo tanto. Pastor, estou chorando. Pastor, estou com saudade. É o propósito. É o propósito dos céus para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Mas não pare. Não pare. Continue debaixo do propósito. Pedro queria tirar Jesus do propósito. Como foi difícil para chegar até aqui. Como foi difícil para estar pregando aqui. Caiu. E o Adrianinho olhou para mim dizendo: pastor, só pode ser o inimigo. A gente arruma uma coisa, vem outra. Tem propósitos. Oh, glórias. Para quem tem propósito é difícil. Para quem tem propósito vai se sentir sozinho muitas vezes. Para quem tem propósito vai chorar sozinho muitas vezes. Para quem tem propósito vai se sentir incompreensível. Ninguém me compreende. Eu estou pregando para você que está dizendo: ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém, porque não sabe o propósito de Deus para a tua vida. Ninguém conhece. Mas nessa noite eu quero liberar esta palavra vindo do altar de Deus para a tua vida. Oh, meu irmão, coronavírus não vai atrapalhar o propósito de Deus. Templo fechado não vai atrapalhar o propósito de Deus. O isolamento não vai atrapalhar. Não vai. Por quê, pastor? Está no propósito dos céus. Pedro quer parar. É a mesma coisa de eu chegar para o irmão Arildo. Vou fazer o merchan aqui agora. Instalador de câmera, de alarme, e aí vai. Ele sabe o propósito dele. Oh, glórias. E eu chegar para ele dizendo: fecha essa loja. Para de vender isso, não dá certo. Se ele tiver convicção do que Deus deu para ele, não vai dar ouvido para mim. Só que Jesus tem autoridade. Receba autoridade aqui. Deus está trazendo essa palavra para mim e para você. O dono da autoridade, ele se vira para Pedro e diz: apartai-vos de mim. O problema é que eu e você às vezes somos minados
por pessoas que não entenderam os seus propósitos, e por não ter um propósito definido ainda, ou não saber os seus propósitos, querem frustrar o propósito que Deus tem para você. Isso aqui é lindo, isso aqui é forte demais. Tem gente que não entendeu o propósito, vai dizer para o irmão Bernardino: para que tu fica aí na igreja, Bernardo? Por que tu fica aí se esforçando tanto? Não tem propósito e quer parar. Quem tem propósito? Eita glória, aleluia. O altar está fumegando, irmãos, aleluia. Eu acredito que na tua casa está fumegando também. Eu acredito que na tua sala está fumegando também. Eu acredito que o teu coração está quase saindo pela boca. Eu acredito que tem crente dentro de casa levantando a mão, socando o azeite, falando em mistério, porque está dizendo: você hoje pensou em largar, em parar tudo, mas o Eterno me trouxe aqui como voz de Deus para a tua vida, dizendo: não dê ouvido, não dê ouvido a quem não entendeu o propósito. Não pare, não desanima. Pastor, mas tem sofrimento? Tem. Pastor, tem pedrada? Tem. Mas onde tu vai parar? No meio do caminho? Não, eu vou chegar no final do propósito. Oh glórias. Deus abençoe Paulinha que chegou aqui. Deus abençoe Mateus. Deus abençoe irmão Josué. Vai compartilhando aí para a vida ser alcançadas. Pedro não entende o propósito. Quem é itinerante aí sabe o que eu estou dizendo. Ninguém escolhe ser itinerante não, meu irmão. Quantas vezes quiseram me parar porque não entenderam o meu propósito que Deus tem para a minha vida. E Pedro tem a audácia de chegar para Jesus e dizer: para com isso. Só olha o que Jesus responde. Renato da Sede, Deus abençoe meu filho. Olha o que Deus responde. Versículo de número 33. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Carnal nunca vai entender as coisas de Deus. Pedro aqui era carnal com o pastor Damião. Pedro aqui andava com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Pedro aqui estava vendo milagre, mas ainda não tinha se convertido. O teu tempo de carteirinha não faz você um convertido. O teu tempo dentro da igreja não faz você um convertido. O que faz um convertido é o arrependimento, é um coração quebrantado, é o nascer do Espírito, é o mergulhar na palavra, é o mergulhar na oração, é o mergulhar no jejum. Não é: pastor, eu tenho 35 anos de igreja, mas se não compreender as coisas espirituais, tu é carnal. Mas eu sei que eu estou pregando para quem é espiritual também. Eu sei que tem gente que entende o mistério. Eu sei que tem gente que entende o processo. Eu sei que tem gente que entende a calúnia. Eu sei que tem gente que entende o mistério. Pastor, apertou tudo, pastor, da glória. Pastor, fechou tudo, da glória. Pastor, fechou as portas, da glória. Pastor, parece que o céu está de bronze, da glória. Você não vai perder o propósito dos céus por causa de carnais. Jesus está no meio de Pedro. Tu não pode compreender. Tu não pode compreender as coisas de Deus. Eu não sei se o irmão Jonatas pode me liberar a falar isso, de onde Deus tirou ele. Pode? Pode. Deus tirou o irmão Jonatas lá de uma religião afrodescendente. Você sabe o que eu estou dizendo. Barulho de tabaca para lá para cá. E o diabo, quem sabe, olhando, dizendo: acabou.
Quem sabe o diabo dizendo: não, quanto tempo congresso aberto, quanto tempo igreja aberta e Jonatas não vem. Mas aí quando o tempo se fecha, Jeová está dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle da situação. A probabilidade do propósito de Jonatas voltar era com o templo aberto. E Deus diz: não trabalho na lógica humana, eu trabalho no impossível. Deus está trabalhando no impossível. Eu quero liberar essa palavra para alguém aqui. Deus não vai trabalhar na sua lógica. Deus não trabalha no meu tempo, na minha lógica. Deus esmiuça tudo. Deus vira o mundo de cabeça pro ar. Deus complica tudo, mas depois está dizendo: eu estou com você. O fogo não arderá, tu tem propósito. As águas não te afogará, tu tem propósito. Nenhuma ferramenta prosperará contra ti, tu tem propósito. Deus está me tomando aqui nessa noite para lhe dizer: não perca o propósito, não dê ouvido a carnal. Beatriz, se prepara. Pedro não compreende. Eu vou entregar tudo quanto Deus está mandando aqui, eu não vou esconder não. Tem mãe aqui que está preocupada, porque já viu que o seu filho tem um propósito no céu. O seu filho foi escolhido no ventre. Tem esposas, eu vou entregar, que não compreende o propósito que Deus tem com o esposo. Só que Deus está levantando gente com autoridade aqui. Depois desse ensinamento você vai se virar para quem é carnal e vai dizer: você não entende de coisas espirituais, você é carnal. Você entende de carro, você entende de você entende de bolsa de valor, você entende de engenharia, você entende de medicina, você entende de outra coisa, mas as coisas espirituais você não compreende. Por quê? Você já pensou eu contar a história de um profeta que coloca mão com mão, boca com boca, olho com olho, e o morto e o profeta em cima, e quando ele levanta, o morto ressuscita. Carnal não entende, mas quem é espiritual adora a Deus. Aleluia, deixa eu ir para frente. Aleluia. Carnal não compreende como um Deus pode tratar de uma nação, quase 3 milhões de pessoas no meio do deserto, e Deus mandando maná, Deus mandando água, Deus mandando provisão. O carnal não compreende, mas o espiritual vai vivenciar. O espiritual vai vivenciar o propósito do céu. Eu termino o sermão agora. Se você é carnal, não se meta com coisas espirituais. E eu tenho um recado de Deus para esses meninos aí, ó. Irmão Arildo, irmão Jonatas, irmão Adriano, irmão Paulo. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Isso aqui não é um negócio, por mais que vocês são habilidosos no que fazem, mas aqui é espiritual. Essa transmissão é espiritual. Mexer nesse... Eita glória. Oh glória. Deus colocou vocês em lugar de honra. Tem gente que é sonoplasta profissional de Roberto Carlos. Tem gente que é profissional da mesa de som de muita gente que toca no mundo aí. Parabéns para eles. Mas Deus colocou vocês sentados numa mesa para quem está do outro lado ouvir um som de qualidade, uma imagem de qualidade. E não é carnal, não é carnal. O negócio aqui é espiritual. Quanto mais oração, mais nós vamos alcançar.
Quanto mais eu tenho uma palavra de Deus aqui. Pode o diabo querer se levantar, querer travar, querer causar, não vai conseguir. Os céus está descendo com fogo agora. Os céus está queimando toda palavra para fazer parar o propósito. Oh glória. Oh aleluia. Só que Pedro demorou. Deus abençoe Benoni. Pedro demorou para entender o propósito. Na sua casa você abra. Vocês estão confinados mesmo? Eu vou até 9 horas. Lucas capítulo 24, versículo 21. Lucas capítulo 24, versículo 21. Diz assim a palavra do Eterno. Deus abençoe Adriano. Deus abençoe nossa irmã Wanda. Pedro Antônio, Deus abençoe a tua vida. Vai compartilhando aqui que eu vou dar lugar. Eu vou até 9. Eu estou sentindo a graça aqui. Eu não sei você da tua casa aí. Pode me murmurar, pode fazer, meu irmão. Tu tem propósito. Lucas capítulo 24, versículo de número 21. Quem não entende o propósito, sai de Jerusalém para ir para Emaús. Isso aqui é fantástico. Os 2 discípulos do caminho de Emaús, irmão Damião, não entenderam o propósito. Jesus falou: eu vou morrer, mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí eles não entendem o propósito. Não entendem o propósito. Olha o que eles estão dizendo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde essas coisas aconteceram. E ainda aqui também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Quem não entende o propósito não fica em Jerusalém. E é em Jerusalém que a gente é revestido. É em Jerusalém, não saia da tua Jerusalém, não saia do campo da tua adoração, não saia. Deus está falando para alguém aqui. A Bíblia diz que os 2 estão dizendo: eu pensava que era eles. Olha, não entendeu o propósito de Cristo, não esperou o propósito acontecer. Tem muita gente que está saindo de Jerusalém porque não está esperando o tempo, porque todo propósito tem um tempo para se realizar. Jesus disse ao terceiro dia, não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro. Tem gente que está se perdendo o propósito por causa do tempo. Tem gente que não está compreendendo porque está demorando demais. Vai tomar o caminho de Emaús e Deus está dizendo: o teu caminho não é Emaús, o teu caminho é no encontro onde Jesus falou que ia encontrar com você. Tem gente largando, dizendo: não, vou abandonar. Abandone não. Só que pega aí. E eu creio no que eu estou pregando com muita convicção. Jeová lhe parou agora. Jeová fez você sentar agora de frente desse celular, desse computador, não sei onde você está, e começou a falar palavras, porque Jesus é muito lindo. Ele não força ninguém a voltar para o propósito. Ele vai conversando com coisas que não quer nada. Alguém achou que seria mais um culto. Alguém achou que seria mais um movimento. Não. Deus está dizendo: as palavras de Jesus nessa noite vai fazer você voltar para o propósito. E Jesus está indo, e os 2 discípulos no meio do caminho murmurando. E Jesus começa a liberar palavras.
E Jesus começa a liberar a palavra. Há uma palavra liberada nessa noite para alguém. Há uma palavra liberada nessa noite. Há uma palavra liberada para alguém nessa noite. Há uma palavra para alguém que está dizendo: eu vou voltar para o propósito da madrugada. Eu vou voltar no propósito da leitura da palavra. Eu vou voltar no propósito da santidade. Eu vou voltar no propósito de amar o próximo. Eu vou amar, eu vou voltar para o propósito. Ninguém vai te arrancar do propósito. Ninguém vai te arrancar. A Bíblia diz que Jesus faz que ia passar. E a Bíblia diz que os 2 discípulos estão dizendo: fica conosco. Já escurece. E a Bíblia diz que Jesus, tendo dado graça, irmã Beatriz, vem aqui. Ô glória, não saia do propósito. Tem gente que não compreende o propósito e quer arrancar você do propósito. Mas pessoas vão começar a compreender o propósito. Eu tenho uma palavra para alguém. A tua família não vai resistir o propósito que Deus tem com você. Deus abençoe, quase 50 pessoas estão conosco, 50 famílias. Que Deus abençoe vocês. Hoje é noite de alguém voltar para o propósito. Quem sabe um Pedro da vida te arrancou do propósito. Quem sabe você deu ouvido para a gente que é carnal. O carnal não vai chegar em lugar nenhum. Mas o espiritual não anda por vista, irmão Bernard. Eu estou vendo uma grande chuva vindo para nossas vidas espirituais. Tem gente que se desesperou hoje. Mas o Moro, fica tranquilo. Os propósitos de Deus para a nossa nação não foi frustrado porque alguém saiu do ministério, ou porque alguém vai renunciar, ou porque alguém vai receber um impeachment. Eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou colocando hipóteses. Descansa. Deus está dizendo: Deus tem um propósito para a minha geração. Chegará um grande avivamento para as nossas vidas. O seu filho, o teu neto, a tua esposa, o teu esposo viverá o propósito de um grande despertar para a nossa nação. Pastor, vai ser difícil, vai ser extremamente difícil, mas o diabo não vai parar a noiva do Cordeiro. Satanás não pode parar o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? As portas continuarão abertas. Mas eu quero liberar esta palavra e convidar a nossa irmã aqui. Se o seu propósito é missionário, fica tranquilo, Deus vai lhe usar no campo missionário. Se o teu propósito é pregar, a pregação do evangelho, Deus vai abrir portas. Se o teu propósito é ser um intercessor, tu vai voltar com desejo de orar novamente. E eu quero nessa noite perguntar se tem alguém entre nós que ainda não é crente ou está distanciado. Parece que você está tão distante do propósito. Mas nessa noite é noite de você voltar para Jesus. Os meus irmãos, ficam atentos aí na live agora, nas mensagens, por favor, meus irmãos, vocês que estão abertos aí. Eu quero perguntar se tem alguém do outro lado que quer voltar para o Senhor Jesus Cristo. Você que quer voltar para o centro do propósito de Deus. Até quando você vai ficar teimando? Deus abençoe a irmã Simone. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus ou quer voltar para Cristo nessa noite. Manda uma mensagem para nós aqui, dizendo: pastor, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para os propósitos. Eu quero vivenciar os propósitos de Deus. Ainda que chorando, ainda que gemendo. Eu lembro de um louvor. Que pena que eu não sei louvar, isso não é o propósito de Deus para a minha vida. Mas tem um louvor que canta assim: ainda que eu tenha que chorar para te servir.
Ainda que o propósito é porta fechada, ainda que o propósito não vai ter abundância por um momento, preste atenção. Ainda que o propósito é de calúnia, ainda que um propósito é de pessoas não entender o que Deus tem na sua vida, ou porque Deus se levantou, Deus está dizendo: nada parará o propósito de Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Beatriz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha louvar aqui, filha, eu vou ficar do teu lado. Deus abençoe irmão Rodinei, Deus abençoe irmão Silvestre. Vai se cumprir o propósito, irmão Silvestre, em nome de Jesus Cristo. Pode louvar.